Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que grande notícia essa renovação do Everton Cebolinha e do Alisson, ampliando o contrato deles até 2023. A gente tem que falar sobre essa gestão do Grêmio, né? Que consegue segurar um jogador do quilate do Everton Cebolinha, que muda muito pouco o seu elenco de um ano para o outro e com isso mantém a sua base e segue disputando títulos. O Cebolinha, vale lembrar, hoje, ele é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, jogador de seleção, cotado para jogar no futebol europeu e com uma qualidade absurda. Mas por que o Everton Cebolinha chegou nesse status? Muito por conta do trabalho que é feito pela diretoria. Ele chegou muito tempo antes, em 2014, vindo do Fortaleza e foi sendo lapidado. E não era esse jogador hoje. Ele evoluiu demais. Ele era um cara muito rápido já, mas faltava ele o acabamento, faltava a finalização, faltava um conceito tático mais elaborado. E isso foi acontecendo. Ele foi reserva do Pedro Rocha, depois ele foi reserva do Fernandinho, e aos poucos ele foi entrando no time. Então foram 5 anos, gente. 5 anos para o Everton chegar no estágio que está hoje. Ele foi sendo construído. E por que o Grêmio não vendeu o Everton Cebolinha nessa janela? Bom, primeiro porque o Grêmio não tinha um desespero de negociar o jogador devido às suas contas bem estabelecidas, porque vendeu jogadores nos últimos anos, né? O exemplo maior é o Arthur, por um valor muito bom para o Barcelona, e com isso o Grêmio conseguiu segurar outros assédios, né? Ao Luan especialmente, que até caiu de rendimento por conta disso, mas isso é uma outra questão para a gente falar em outro momento. Mas e o Everton Cebolinha, o Grêmio pediu aquilo que entendeu que deveria pedir. O Grêmio tem a metade do seu passe apenas, né? E por isso o Grêmio pediu um valor perto dos 40, 50 milhões de euros para que ficasse com um valor considerável. Só que o Grêmio, não vindo essa proposta, e realmente os grandes da Europa já haviam se movimentado para contratar jogadores, não houve um interesse desses times da primeira linha. Nos da segunda linha, não haveria o interesse em pagar um valor tão estratosférico. E o Grêmio resolveu não vender, resolveu segurá-lo aqui. Ah, mas será que, como é que vai ficar a cabeça do jogador com isso? Eu já conversei com o Everton algumas vezes e ele me parece um menino muito centrado, muito consciente do seu papel hoje no Grêmio. Claro que ele quer jogar na Europa, claro que ele quer construir a sua independência financeira, mas essa renovação de contrato fez com que ele aumentasse o salário, aumentasse a multa, então lhe dando uma condição muito boa também para que ele possa jogar no Grêmio, disputar títulos, jogar na seleção. Não está impedindo ele de fazer nada por enquanto, mas a gente sabe que o jogador quer jogar na Europa e eu acho que vai ser muito difícil segurá-lo na próxima janela ou no máximo até o ano que vem. Enquanto ele está aqui, a gente vê o nível dele que está um pouco acima dos demais. Acho que dá para comparar aí com alguns jogadores como Bruno Henrique, como Gabigol, que não jogam na mesma função, mas são jogadores desse quilate do Everton e para mim o Everton ainda está um pouco acima pela sua qualidade, pelo seu repertório. Então muito importante que ele fique aqui e continue ajudando o Grêmio a disputar títulos ano após ano. O Grêmio conseguiu mantê-lo, conseguiu segurá-lo, como havia feito com o Luan. E embora a queda do Luan em algum momento, a gente já está vendo ele recuperando o seu futebol e tomara que isso aconteça. O Alisson é interessante, porque o Alisson veio na negociação com o Edilson. Vejam só, o Edilson que hoje é reserva do Cruzeiro, mas que foi importante, super importante nessas conquistas do Grêmio de Copa do Brasil 2016, depois Libertadores 2017, e aí quando ele é negociado, o Cruzeiro oferece uma Babilônia para o Edilson, o Grêmio pega o Alisson, e o Alisson hoje é fundamental para esse time. Ele é um cara que acompanha a lateral e ainda é positivo no ataque, é eficiente no ataque, faz gols decisivos, um cara que se entrega muito para o time. Foi o melhor substituto para o Ramiro que fazia essa função, não está conseguindo desenvolver o que sabe no Corinthians, mas fazia isso muito bem no Grêmio. O Alisson foi o melhor substituto e ainda com um melhor acabamento de jogadas, então acredito até que tenha sido um acréscimo. Os dois renovando o contrato e fazendo com que o Grêmio tenha mais força no seu grupo, força no seu elenco para disputar as suas conquistas, seja esse ano, seja no ano que vem. Muito boa notícia para a nação tricolor. Everton Cebolinha e Alisson mantidos. É assim que se constrói uma gestão a médio e longo prazo. Quando o Grêmio pensa grande, pensa longe e não apenas contrata. E o mais importante para um dirigente não é apenas contratar, é também manter os seus valores dentro do seu elenco. O que vocês acharam da notícia? Aposto que os gremistas gostaram. Então comentem aqui embaixo e te inscreve no canal. Se você não está inscrito ainda, é só clicar aqui. E aí você está inscrito já. E a gente vai junto. Valeu? Até a próxima. Tchau!